Irmãos, eu quero convidá-los para que abram a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Versos de número 5 até o verso de número 13. Mesmo assentados, ouçamos a palavra do Senhor. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Nós já oramos com José Luz, pedindo que Deus fale ao nosso coração. O tema dessa noite, como já anunciado na sequência da nossa série, todo o Conselho de Deus, é mudar sim para a glória de Deus. Há momentos, irmãos, em que a nossa consciência nos incomoda, não é verdade? Nos acusa mesmo, dizendo que nós precisamos mudar alguma área da nossa vida. E a rebeldia que muitas vezes se manifesta dentro do nosso coração começa a adoecer a nossa alma. E nós temos exemplos, temos precursores nossos na história da Bíblia. Quem puxou a fila, abriu a fila nessa experiência dolorosa da consciência queimando, da tristeza por causa do pecado, foi Adão e Eva, que desejaram ser deuses e viver de modo independente de Deus. Pois nós tivemos Saul, ele desobedeceu a lei de Deus, oferecendo um sacrifício sacerdotal, ao qual ele não tinha autorização pela lei de Deus para fazer isso. Temos o exemplo de Davi, quando Davi adulterou, o exemplo de Judas, que traiu a Jesus, e para finalizar esses poucos exemplos, o exemplo de Pedro, que negou a Jesus várias vezes também, naquela noite fatídica da prisão e tortura do nosso Redentor. Agora observe que desses nomes que eu citei, ou dessa lista que eu apresentei, alguns foram salvos, e outros foram condenados eternamente. Por que alguns conseguiram recuperar o terreno perdido e outros não teve para eles a solução? É isso que nos interessa quando abrimos um texto como esse, de aprender como que nós devemos, na nossa experiência presente, de lutar contra o pecado, de nos sentirmos mal com aquilo que nós fazemos, como nós podemos lidar com isso de uma maneira realmente bíblica, que traga crescimento para nós e não o contrário. Considerando que nós somos chamados para a santificação, e essa é uma verdade que eu espero que esteja ficando cada vez mais clara e mais evidente aqui na nossa igreja, que o nosso chamado é para uma vida de santificação, de conformidade com a pessoa, com o caráter de Jesus. Quando é que nós pisamos na bola, vamos dizer assim, de uma maneira mais informal, em relação a essa santificação, a essa conformidade com o Senhor?
Há fases, há momentos na nossa vida em que nós somos displicentes com a nossa comunhão com Cristo. Mal lemos a Bíblia, pouco oramos, nos sentimos apáticos, frios espiritualmente. Há situações em que nós também atritamos com autoridades que estão sobre a nossa vida. Em outros momentos, a ira, a raiva, a amargura toma conta do nosso coração. Quem nunca aqui passou por isso? A difamação muitas vezes escorre da nossa língua. E a cobiça também pode ser um outro problema. A inveja, que traz maus pensamentos, insatisfações. De uma maneira informal, eu acabei de apresentar os 10 mandamentos aqui para os irmãos, com cada uma dessas observações ou dessas possibilidades de rebeldia nossa, de pecado nosso em relação à lei de Deus. Essa carta, ou especialmente essa passagem, ela é muito pertinente, então, para tratar disso, dessa experiência que é comum, universal, que é milenar, de nós sermos rebeldes, pecarmos, lidarmos com tristeza no coração, com culpa, com remorso, e como lidar com isso de uma maneira bíblica, uma maneira que agrade a Deus e que resolva de fato o nosso problema pessoal. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele escreveu na Grécia. Nós não temos tempo para falar tudo sobre essa carta, obviamente, mas nesse capítulo em particular, ele começa o capítulo falando de um tema que é muito caro, então, para a nossa igreja. Vamos ler em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, que é o verso inicial dessa passagem. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja, ele está falando do tema que é caro aqui para nós, sobre aperfeiçoamento, sobre santidade, sobre santificação. E ele diz que nós devemos perseguir a santificação com base nas promessas. Ele, na parte anterior do versículo, parte inicial, fala, tendo tais promessas. E quais promessas são essas? Elas estão mencionadas no final do capítulo 6, que na verdade falam da nossa identidade em Cristo. Fala que nós estamos unidos a Cristo, somos santuário do Espírito Santo, somos povo de Deus, filhos de um Pai que é todo poderoso. E tendo então tais promessas advindas desse relacionamento com Deus, vamos perseguir a santificação. Paulo introduz então o capítulo falando da santificação, e ele vai apresentar agora um case, uma situação concreta em que aquela igreja estava sendo desafiada nos últimos tempos a colocar em prática essa santificação tão necessária na vida dos crentes. De acordo com o verso 12, que nós lemos por último deste capítulo, a gente percebe que havia um conflito relacional naquela igreja, e era nesta área então que eles precisavam demonstrar esse aperfeiçoamento e essa santidade. Embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, ou seja, alguém fez o mal naquela igreja, nem por causa do que sofreu o agravo, alguém foi agravado, foi ofendido ali naquela igreja. E ele então interage como pastor daquela igreja, ainda que remotamente, lá na Grécia. Ele escreve uma carta, que de acordo com o verso 8 desse mesmo capítulo, foi uma carta dura. Ainda que eu vos tenha contristado com a carta. Quantas cartas nós temos de Paulo aos Coríntios? Quantas? 3. 2 estão na Bíblia. Essa daí ficou perdida. Ela não entrou no cânon das Escrituras. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, é a terceira. Essa que nós estamos lendo. Porque a segunda foi essa chamada carta severa. Ele usou o chicote pastoral para corrigir aquela situação na igreja, e Tito foi o emissário então, aquele associado de Paulo, um pastor menos experiente que Paulo, mas que andava com Paulo, foi o emissário. Ele levou a carta e ele trouxe de volta o relato do que produziu aquela carta no meio da igreja. Paulo ficou muito apreensivo, porque a carta era realmente uma carta de repreensão, e ele ficou lá sofrendo, temores por fora, temores por dentro. Ele diz isso nesse capítulo, preocupado de como a igreja iria reagir àquilo. Será que ia espanar de vez? Eles ia perder aquele grupo que ele amava tanto, que ele havia pastoreado, evangelizado, discipulado. Mas quando Tito retorna, ele retorna com uma boa notícia. Verso 7 desse capítulo fala que a reação da igreja foi muito positiva. E Paulo ficou muito feliz, muito confortado
quando Tito faz referência, olha lá, referindo-vos à vossa saudade, que mais? Vosso pranto, eles choraram, eles se quebrantaram com a carta de Paulo, o vosso zelo por Paulo, aumentando o regozijo de Paulo. E no verso 11 também, mais um pouquinho da reação positiva da igreja. Quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, esta carta, essa intervenção pastoral, segundo Deus fostes contristados ou entristecidos. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Vindita é a disposição, vamos resolver esse problema, vamos tratar disso e corrigir o mal que havia acontecido. Em tudo isso destes provas de estardes inocentes, ou seja, eles resolveram o problema segundo a orientação do apóstolo Paulo. A tristeza causada pelos pecados rebeldes que nós cometemos, irmãos, infelizmente todos nós temos que lidar com isso. Nós precisamos aprender a lidar, de acordo com a palavra de Deus, com essas situações, para que isso seja feito de uma maneira construtiva. E Paulo então fala que há duas possibilidades que estão presentes para todos nós. Ele expõe isso para aquela igreja. Olha, você vai ter que fazer uma opção, como que você vai lidar com o peso de ter se rebelado em algum aspecto da sua vida em relação à palavra de Deus. A primeira opção, ele diz que é a tristeza que resulta em arrependimento e salvação. Isso está no verso 7 e 11 e outros também, onde Paulo diz que essa é a tristeza segundo Deus. Essa é a primeira alternativa. Pecar todos nós vamos, mas qual vai ser a nossa atitude? Que tristeza esse pecado vai trazer ao nosso coração? Uma tristeza segundo Deus, ou a segunda alternativa é uma tristeza do mundo, uma tristeza que traz, ao invés de arrependimento e salvação, Paulo diz, traz pesar, perda e finalmente até morte. E o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, então, meus irmãos, na sequência da nossa série, é como nós podemos avaliar o nosso coração, fazer um autoexame para saber como nós temos lidado com os nossos pecados, com a nossa rebeldia, quando nós quebramos, transgredimos a sábia, perfeita e bondosa lei de Deus, segundo ele ou segundo o mundo, tá? Isso a partir da verdade de que é preciso mudar. Isso aqui nós vamos assumir esse pressuposto, tá bom? É preciso mudar, eu preciso mudar, você precisa mudar. Em algumas áreas da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, Deus vai mostrando para nós aquilo que é preciso ser mudado. É preciso mudar para que nós cresçamos em santidade. E nós vamos então destacar as motivações para a mudança. E em primeiro lugar, nós temos que vigiar contra as motivações mundanas para a mudança. Quero começar falando então das não motivações santas, daquelas motivações que nós devemos vigiar, fugir delas, analisar o nosso coração e decidirmos, eu não vou seguir por esse caminho. As motivações mundanas são aquelas associadas à tristeza do mundo. Essa tristeza é uma tristeza destrutiva. No verso 9, Paulo fala do dano que ele queria poupar o povo de Deus ali em Corinto, caso eles seguissem essa tristeza do mundo e não a tristeza de Deus. No finalzinho do versículo fala, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. A tristeza segundo o mundo produz dano. Também ele fala do pesar no verso 10, que não lidarmos com o nosso pecado com a tristeza segundo Deus traz um grande pesar e finalmente morte, como está aí no final desse versículo. A tristeza do mundo é uma tristeza que não resolve o nosso problema em relação aos nossos pecados, porque ela é centrada em Deus, ela não é centrada em Deus, ela é centrada no homem. A tristeza segundo o mundo, eu espero que fique cada vez mais claro ao longo da mensagem, é uma tristeza que está a serviço de Satanás. Quem disse isso foi John Piper. John Piper pregou um sermão nesta passagem há 40 anos, e ele disse que a tristeza mundana é um ataque de Satanás. Então nós temos que vigiar o nosso coração, porque se o que tiver dentro do coração, quando pecamos, é algo que está trazendo dor, dano,
falta de vontade de viver, cuidado, é um ataque de Satanás que está interagindo ou atacando a nossa vida. Eu quero, para que a coisa não fique muito abstrata, trazer aqui alguns exemplos para os irmãos. Vamos imaginar algumas situações concretas que eu, você, cada um de nós, por vezes passa ao longo da nossa vida. Quem sabe você vai se identificar com uma delas, ou até mais de uma, que você já viveu ou esteja vivendo. Imagina uma pessoa que precisa mudar. Ela precisa mudar porque ela está trabalhando excessivamente, em prejuízo de muitas coisas mais importantes ou outras coisas importantes na sua vida. Ou imagine uma pessoa que precisa mudar porque ela está ficando muito tempo na frente da tela ou jogando videogame, não importa se é criança, adolescente ou adulto. Imagine uma pessoa que precisa mudar porque a ansiedade está consumindo a vida dela, roubando a alegria de viver. Ou imagine uma pessoa que precisa mudar porque está consciente, a consciência está queimando, que ele ou ela precisa ser um melhor cônjuge, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho ou um melhor irmão. São situações que fazem parte da vida humana. Nós nos deparamos com essas situações muitas vezes e falamos, eu não estou vivendo certo. E o problema é que essas situações, elas trazem consequências muito ruins para a nossa vida, quando não desastrosas. Muitas vezes, por causa dessa necessidade de mudar algumas áreas da nossa vida, a família está caótica, o ambiente em casa está muito ruim. É o último lugar em que os membros da família querem estar no final do dia. Ou o desempenho profissional começa a ficar comprometido. O testemunho como cristão passa a ser um testemunho ruim. Enfim, são exemplos de situações em que a mudança é mais do que necessária. Aí vem, meus irmãos, a questão da motivação para mudar. Essas motivações mundanas, da tristeza segundo o mundo, que nós temos que repelir na nossa vida. Motivações pecaminosas, centradas no homem. Que motivações, ou quais são essas motivações? Por exemplo, quando a gente quer mudar para ganhar mérito diante de Deus, ganhar pontos com Deus. Eu quero ser uma pessoa melhor. A pessoa que ainda não conhece muito de Deus, da Bíblia, fala assim, eu quero ser uma pessoa melhor para eu merecer ser salvo. Nós conhecemos bem, né, como protestantes, como evangélicos, esse é um ponto bem conhecido entre nós, que deve ser evitado. Mas quem sabe você ainda não chegou a essa compreensão de que não será por você mudar, por você melhorar, que você vai merecer a salvação de Deus. O problema é que nós crentes que já fomos salvos pela graça, muitas vezes nós usamos o mesmo raciocínio para merecer as bênçãos de Deus. Nós trabalhamos muito na igreja, fazemos muitas coisas na igreja, procuramos ser dizimistas, estar dispostos a tudo, e precisamos sondar o nosso coração, se esse nosso igrejismo é fruto de uma expectativa no coração de que eu preciso merecer de Deus as bênçãos que Ele tem me dado. Essa é uma motivação que nós deveríamos nos afastar dela. Eu quero recomendar um livro que está disponível lá na nossa biblioteca de aconselhamento bíblico, no 3º andar. Vários irmãos já foram lá, pegaram livros emprestados. Você pode pegar o livro por 30 dias, ler o livro, devolver, basta anotar lá numa prancheta o seu nome, a data que você pegou, não tem custo nenhum, tá? Se você não devolver, eu te chamo no conselho, não vou chamar não, mas é para devolver, tá? Se precisar aumentar mais de 30 dias, só falar lá na secretaria, eu ainda estou lendo. Esse é o livro de hoje, tá? Tim Chester, Você Consegue Mudar. O subtítulo é muito interessante. O poder transformador de Deus para o nosso comportamento pecaminoso e nossas emoções negativas. Vale muito a pena ler esse livro. E nele, falando sobre essa coisa de mudar para ganhar pontos com Deus, o Chester diz o seguinte: o instinto de autopunição está enraizado em nossos corações. Nós queremos corrigir nossos pecados por nossa própria conta. É o instinto que está dentro de todo ser humano de autorredenção, de querer fazer algo para se redimir dos seus erros. E nós vamos ficando entristecidos muitas vezes pelo que nós temos sido, por aquilo que nós temos feito, por exemplo, com o consumismo e o endividamento, que muitas vezes crentes começam a passar por isso.
as finanças vão ficando comprometidas, nós ficamos chateados, entristecidos por coisas assim, e nós queremos resolver isso, mas a nossa motivação está aí: eu preciso mudar para que Deus me abençoe, ou eu preciso mudar isso para que eu seja salvo, ou para que Deus possa me abençoar. Por falar em dinheiro, o jovem rico que encontrou com Jesus, ele era um exemplo de alguém que procurava mudar para pontuar diante de Deus. Ele falou: Jesus, o que mais que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Já fiz de tudo, Senhor, eu guardo todos os mandamentos. Aí Jesus falou: então vamos lá, abre mão do ídolo que você tem aí dentro do seu coração, que é o dinheiro. Afinal, aí também o Senhor já está querendo demais. Ele amava mais o dinheiro e os bens dele do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Um exemplo de alguém que queria fazer coisas e fazer coisas, não foi capaz de reconhecer em Jesus aquele que é o único que pode fazer algo para nos tornar dignos, não por nós mesmos, mas pelos méritos dele, de sermos aceitos e abençoados pelo nosso Deus. Isso é tristeza segundo o mundo, irmãos, quando nós queremos mudar na força do homem para barganhar o favor de Deus. Será que isso tem feito parte da sua motivação? Ainda como uma motivação dessa tristeza segundo o mundo, é quando nós queremos mudar não para impressionar a Deus, mas para impressionar os outros, as pessoas à nossa volta. É uma outra expressão da tristeza mundana, quando a gente quer mudar para ficar bem aos olhos das pessoas, porque afinal os nossos erros acabam comprometendo a nossa imagem diante das pessoas. E isso é muito triste, quando nós estamos mais preocupados com a nossa imagem pessoal do que com a vontade de Deus e com o próprio Deus. Por exemplo, quando alguém começa a beber, né, e nós temos que tomar cuidado com isso, nós não somos uma igreja legalista, mas no uso da liberdade que nós temos, por exemplo, em relação à bebida alcoólica, muitos acabam tropeçando, né, nessa questão, e isso pode sair do controle, e isso traz sérios problemas na vida de um crente, ou não crente também, que se entrega à bebida alcoólica. Mas poderia falar também da ira, que é outra coisa que sai do controle, pessoa que tem pavio curto, e isso muitas vezes vai colocando o relacionamento conjugal por um fio, seja a ira, seja a bebida, e as pessoas começam a falar mal dessa pessoa, e ela fala: eu preciso mudar, porque estão falando mal de mim, meu filme está ficando queimado, se eu não vou mudar, pelo menos eu preciso esconder isso, se a pessoa não quer mudar mesmo, né? Ela fica chateada com aquilo que ela faz, e talvez vá até beber mais para encobrir essa chateação e essa tristeza. É aquela pessoa que preocupa muito com a sua imagem pessoal. Nós temos o exemplo bíblico do publicano, que era um homem ativo na religião judaica, sempre presente no templo, fazia orações maravilhosas, em destaque lá no meio da comunidade, mas a Bíblia fala que aquele que estava lá no canto orando foi para casa justificado, e aquele ali recebeu o que ele queria, o aplauso humano e o prestígio humano simplesmente. Entristecidos, meus irmãos, pelo que nós temos sido e temos feito muitas vezes, no nosso esforço de mudar, nós queremos mudar fruto dessa tristeza segundo o mundo, mudar na força do homem para ganhar o favor, agora não de Deus, mas o favor dos homens. Será que essa motivação, ela faz parte da nossa experiência? Davi Merck, escrevendo um artigo sobre o temor de homens, ele diz que desde que Adão e Eva se esconderam atrás das árvores do jardim para não serem repreendidos por Deus, de lá para cá, esta é uma tentação universal. Valorizarmos mais a opinião das pessoas sobre nós, boas ou ruins, do que o conceito que Deus tem de nós em Cristo. E por isso nós sofremos muito quando somos criticados ou quando não somos valorizados ou aplaudidos pelos homens. Mas é uma terceira e última motivação mundana dessa tristeza segundo o homem, segundo o mundo e não segundo Deus, é quando nós queremos mudar para satisfazer o nosso próprio coração. Olha como que está tudo centrado no homem, né? Eu faço para Deus gostar de mim, eu faço para as pessoas gostarem de mim, ou eu faço para eu mesmo gostar de mim, porque eu não estou gostando nada do jeito que eu estou vivendo, porque estou sofrendo consequências desse estilo de vida que não é legal. Por exemplo,
a pessoa que é viciado em pornografia, e ela quer parar com isso, e isso está roubando a sua alegria de viver, prejudicando até o casamento, se é casado, e ele quer mudar porque aquilo faz mal para ele. O desgosto dele não é porque isso está ofendendo a Deus, é porque está mexendo com a autoestima dele, como ele vê a si mesmo, e ele precisa mudar para se sentir melhor consigo mesmo. Isso é tristeza segundo o mundo, querer mudar na força do homem para ter orgulho de si mesmo, de estar bem consigo mesmo, como sua prioridade. C.S. Lewis, naquele clássico dele, Cristianismo Puro e Simples, escreveu numa pequena parte do seu livro, uma seção intitulada O Grande Pecado. Vale a pena ler. Ali ele faz uma descrição do orgulho que nos humilha, que nos deixa nus moralmente, quando a gente vê, puxa, eu me identifico com essa praga que é o orgulho. E nessa sessão ele escreve algo sobre essa coisa de querer mudar para ficar bem consigo mesmo, né? Ele diz que mais de um homem conseguiu superar a covardia, a luxúria, né, moral, sexual, o mau humor, pela crença de que tudo isso estava abaixo da sua dignidade. Não, eu não posso me permitir, afinal de contas, eu sou uma pessoa acima desses problemas. Ou seja, eles venceram essas coisas pelo orgulho. Olha que interessante. Aí ele diz: o diabo ri às gargalhadas. Ele fica muito satisfeito de nos ver castos sexualmente, corajosos e controlados, desde que em troca ele nos impõe uma ditadura do orgulho. O diabo adora curar um defeito menor com um maior. Curar seja a pornografia, seja o alcoolismo, seja a maledicência, com orgulho. Eu não posso ser uma pessoa assim, afinal de contas, eu sou eu. Todas essas motivações que eu acabo de mencionar, então, meus queridos, que nos movem para uma tentativa de mudança, colocam o homem no centro. Essa é a tristeza segundo o mundo. Ela não leva a uma verdadeira mudança. Pode ser até que a pessoa mude, como nós vemos aqui C.S. Lewis falando. Mudou pelo orgulho, mudou para impressionar a Deus, mudou para impressionar as pessoas, mas é incapaz, com essa tristeza segundo o mundo, é incapaz que alguém mude lá dentro onde precisa mudar, no seu coração. É uma mudança superficial, que não agrada a Deus, mesmo que haja a mudança, porque é fruto de motivações pecaminosas. Mas é bem provável que a pessoa não vai conseguir mudar, porque são motivações fracas demais para nos impulsionar a essa verdadeira mudança. E o grande problema dessas motivações é que elas desprezam a obra de Cristo, meus irmãos. Desprezam os benefícios que a obra de Cristo produziu em nosso favor. Afinal de contas, quem tem uma aliança com Cristo não precisa fazer nada para impressionar a Deus. Quem não tem, então, nem adianta. Mas quem já tem uma aliança com Cristo, não tem que ganhar pontos com Deus. Deus já nos ama de uma maneira que não tem como Ele nos amar mais. Em João 17, 23, não precisa projetar agora, diz que o Pai nos ama da mesma forma que Ele ama o seu Filho. Eu pergunto, tem jeito de amar você mais do que isso? Tem jeito de Deus te amar mais do que Ele ama o próprio Filho dele? Pois Ele te ama. Se você tem uma aliança com Cristo, em pé de igualdade com o seu Filho eterno. Isso é muito grande, meus irmãos, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, e nada que nós fizermos também, quando tropeçamos, Deus não vai anular a sua aliança conosco. Por isso que a aliança de Deus com a sua igreja, ela é uma referência para os casais, porque Deus não se divorcia de nós quando nós pisamos na bola, e nenhum casamento deveria se desfazer quando há problemas. O problema maior de um casamento que descamba para o divórcio é a dureza de coração, e Deus jamais vai se divorciar de nós. Então, meus queridos, nós deveríamos desistir de vez dessa bobagem de querer mudar para impressionar a Deus, os outros ou até a nós mesmos. É uma vaidade boba, é uma vaidade infrutífera que não resulta em verdadeira mudança. Eu pergunto então para você, o que é que te faz ficar triste quando você peca? Qual é, lá na essência, lá no fundo,
o motivo real da sua tristeza. Será que é uma tristeza mundana? Uma tristeza segundo o homem, ou é uma tristeza segundo Deus? Essa certeza do amor de Deus por você faz diferença nessa hora, quando você peca, e te faz ter um coração então quebrantado diante de Deus, diante do amor de Deus. Você confia que o que Cristo fez na cruz é suficiente para ajudar você a mudar e a corrigir, sem que você tenha que estar preocupado em ganhar coisas de Deus, ou ganhar pontos diante de Deus. Fato é, meus irmãos, que todos nós precisamos mudar para nós crescermos em santidade. Mas essa é uma motivação, ou essas são motivações que nós deveríamos descartar, porque elas não vão produzir verdadeira mudança. Eu acho que eles querem que eu pare de pregar, né? Mas não está na hora ainda não. A segunda motivação para a mudança, essa foi a primeira a ser descartada, a motivação segundo o homem. Agora vem a motivação segundo Deus, a motivação divina, que nós deveríamos perseguir e receber de Deus. Não é algo que você também tem que lutar para merecer ou para conquistar, não, é graça. Deus já nos deu isso, meus queridos. A tristeza segundo Deus, ou como Deus deseja. Deus deseja tristeza no seu coração, no meu coração, quando nós pecamos. Aliás, mais do que isso, Deus produz no nosso coração essa tristeza. Não é ideal, tanto que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Quando pecamos, nós estamos entristecendo o Espírito que vive em nós, e nós vamos entristecer também. Agora, essa tristeza segundo Deus, ela é chamada na versão inglesa, na nossa tá, segundo Deus, na versão inglesa, é uma tristeza piedosa. Não no sentido de ter pena mas no sentido de ser espiritual, de ser madura, de ser pura. Essa tristeza piedosa é uma tristeza proativa e produtiva. Ela vai resultar numa solução para aquele pecado, para aquela condição de quebra da comunhão com Deus, ou até com os irmãos. Essa tristeza, segundo Deus, ou piedosa, ela produz arrependimento e cura da alma. Isso está no verso de número 9, seria bom a gente rever, porque a tristeza segundo Deus, porque a tristeza, o 9, vamos ao 9 então primeiro. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresse. 10 também, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, nos poupa de pesar e nos poupa da tristeza fatal, que muita gente, para ficar livre dela, até tira a própria vida. Ou seja, o produto dessa tristeza é a alegria da salvação, é o arrependimento que traz cura e que traz alegria da salvação, porque ela vem de Deus, ela é centrada em Deus. John Piper, naquele sermão que eu mencionei de 4 décadas atrás, ele disse para a sua igreja, lá na virada daquele ano: a tristeza piedosa é o resultado da consciência de que o ego de Deus, no bom sentido da palavra, o ser de Deus foi ferido, e não o ego do pecador. A preocupação maior não é com o ego do pecador, mas é com o ser de Deus, porque trouxe com o meu pecado descrédito para o nome de Deus. É a tristeza piedosa é a tristeza de um coração saturado de Deus, e não saturado do mundo. E é por isso que essa tristeza impulsiona a uma mudança real, a uma mudança consistente, porque o desejo de mudar e de conseguir essa mudança é para a glória de Deus, para a glória daquele que é o único que é capaz de conformar o meu caráter ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Veja como Deus é glorificado quando nós mudamos. O homem sem Cristo não consegue mudar. O homem que tem uma aliança com Cristo, no qual há o Espírito Santo, que conhece a palavra de Deus, ele consegue mudar. O homem, a mulher, vocês estão entendendo? E quando isso acontece, quando nós vamos mudando, quando nós vamos amadurecendo, a glória é para quem? É para Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente.
Amém. Meus irmãos, um pecador entristecido por Deus, ele desiste de ficar na defensiva moral. Esse é um grande problema do pecador. Ele não consegue admitir que está pecando, admitir que está rebelde. Mas quando nós estamos sob a ação do Espírito Santo, entristecidos por Deus, a gente baixa a guarda, a gente sai da defensiva e a gente admite que lá no fundo, por trás de todos os pecados que nós cometemos, das emoções desordenadas, dos comportamentos errados, dos relacionamentos conflituosos, lá no fundo eu estou competindo com o próprio Deus. Lembra quando Moisés encontrou a sarça no deserto? Deus falou para ele: tira a sandália dos seus pés. Aqui não cabe dois deuses, não. Você está pisando em terra santa. E nós muitas vezes entramos de sapato na área onde só Deus deveria estar, no trono de Deus, e nós queremos assumir esse papel de deuses para as nossas próprias vidas, nos achando capazes, sabidos, cheios de nós mesmos, autossuficientes. Mas quem está sob a ação dessa tristeza piedosa, segundo Deus, confessa e deixa, não fica resistindo à voz do Espírito Santo. Confessa que por baixo desse trabalho excessivo está ali um coração que depende de ser muito produtivo para ficar contente. E se ele não tiver então um dia produtivo, ele fica triste, fica ansioso, fica abatido. Mas o contentamento dele devia estar em Cristo, e ele admite isso, então, que o trabalho é um ídolo no seu coração. Aquele irmão ou aquela pessoa que está sendo vencida pelo álcool, ela, sob a ação dessa tristeza piedosa, vai reconhecer que ali há uma fuga de uma dor que ele sente na sua alma, e ele que deveria estar se consolando em Cristo, está tentando se consolar na bebida. Ou a pessoa que está se entregando à pornografia, o problema não é meramente o comportamento imoral que ela está tendo, mas é a falsa crença que tomou conta do seu coração, e ela acha que o prazer imoral é melhor do que o prazer abençoado por Deus no seu casamento, ou até mesmo que esse prazer imoral é melhor do que o prazer de uma vida santa em comunhão com Deus. Esse negócio de vida santa e comunhão com Deus é chato. Prazer imoral é adrenalina. E ele vai admitir isso, ele vai parar de ficar na defensiva. A pessoa que está lutando e sendo derrotada pelo consumismo, mas onde a tristeza, segundo Deus, está operando, essa pessoa vai reconhecer que está procurando no consumo, em comprar coisas, um anestésico para uma vida vazia que ela está vivendo. E ela precisa de comprar para ter uma sensação de que a vida tem algum sentido, enquanto que ela devia estar buscando o sentido de viver, alegria de viver, não dependendo de compras, mas do relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Ainda mais um exemplo: aquela pessoa que está negligenciando a sua família, ela vai abaixar a guarda e vai reconhecer que ali o seu coração tem sido rebelde e não quer exercer o papel que Deus atribuiu a ela na sua família, na sua palavra. Ela é Deus, tem sido. Ela tem procurado viver de acordo com as suas regras, na sua família, de acordo com o que ela acha que é melhor, mas sob a ação do Espírito Santo, com essa tristeza segundo Deus, ela se dispõe então a se arrepender deste seu pecado, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva a uma mudança efetiva. Aquele que Deus entristece, aquele a quem Deus entristece, meus irmãos, consegue enxergar o amargor do seu pecado e ansiar pela doçura de Cristo, que é a graça de Deus, que brota da cruz, da obra de Cristo, para fazer diferença na nossa vida em questões práticas como essas que nós estamos procurando trazer aqui para os irmãos. Piper, mais uma vez, ele diz que a tristeza segundo Deus nos joga aos pés da cruz, e lá nós encontramos a graça necessária para uma mudança. A tristeza segundo Deus, ela é centrada em Cristo,
e produz um arrependimento piedoso, meus irmãos. Muda o coração, muda a atitude, como nós encontramos em Provérbios 28, capítulo 13 e 14. Vamos ver nesses versículos essa relação entre arrependimento e mudança. Quem de fato se arrepende muda. Vamos ler juntos? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. O homem constante no temor de Deus é aquele que se submete, que é dócil, que ouve essa tristeza segundo Deus no seu coração, e ele confessa arrependido e deixa, acontece a mudança. Ao contrário da tristeza do coração endurecido, essa tristeza segundo Deus resulta na experiência da misericórdia de Deus. E para quem nunca experimentou, vai experimentar pela primeira vez a alegria da salvação. E quem já experimentou e perdeu essa alegria, vai ter essa alegria restaurada no seu coração, quando nós então lidamos com os nossos pecados dessa maneira. E quando fazemos isso, meus irmãos, de uma maneira piedosa, isso resulta na glória de Deus, porque foi Deus quem mudou o nosso coração. E quando nós mudamos, nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Não fomos criados para refletir a glória e o caráter de Deus? Ser criado à imagem e semelhança de Deus era olhar para Adão e Eva falando: olha, eles parecem com Deus. E Deus era glorificado com isso. Quando nós vamos ficando mais parecidos com Cristo, Deus é glorificado, porque começam a ver em nós coisas que não são comuns de se ver no ser humano. É fruto da presença de Deus transformadora. Deus é glorificado com isso. Quando nós somos transformados, nós experimentamos uma alegria, é tirado um peso do nosso coração, da culpa que nós carregávamos, e essa alegria resulta na glória de Deus. Quanto mais nós nos alegramos em Deus, mais Deus é glorificado na nossa vida. Nós paramos de competir com Deus, nos alegramos em testemunhar como Deus é bom, como Cristo é suficiente para transformar as vidas. É preciso mudar, meus irmãos, para crescermos em santidade. Um exemplo que nós temos dessa carta é que o episódio que aconteceu lá envolvia, segundo os estudiosos, um conflito de um membro da igreja com o próprio apóstolo Paulo, que começou a disseminar ali no meio da igreja críticas, difamações a Paulo, e a igreja estava então se afastando de Paulo, e ele escreve então uma carta dura para repreendê-los, falar de tudo todo o investimento que ele havia feito, mas aqueles irmãos então que haviam pecado, seguindo aquele irmão caluniador, agora eles se arrependem e eles voltam ao bom relacionamento que Paulo esperava que eles tivessem com o apóstolo Paulo. Funcionou. É disso que Paulo está falando. Vocês foram entristecidos segundo Deus e de uma maneira piedosa se arrependeram da rebeldia do coração de vocês em relação ao apóstolo Paulo. Meus irmãos, é preciso mudar para crescer em santidade. Chuck Colson foi um conselheiro especial do presidente Richard Nixon, envolvido no escândalo do Watergate em 1972. Isso aconteceu então há mais de 50 anos. E ele era um homem conhecido por ser um homem durão, alguém que amava o poder, um típico político lá nos Estados Unidos. A vida dele era centrada em poder, orgulho e ambição. Ele vivia para essas motivações mundanas, e ele foi pego nesse escândalo do Watergate, começou a responder um processo por isso, estava correndo risco de ser preso, e um ano depois desse escândalo, ele ainda enfrentando os tribunais, um amigo dele chamado Tom Phillips, presidente de uma grande empresa, deu para ele um livro, para ele ler. Sabe qual? Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. E sabe qual foi a seção do livro que impactou Charles Colson, ou Chuck Colson? A grande ofensa, o grande pecado, que eu fiz menção aqui nessa noite. Uma descrição do que é o orgulho
algo que vem do inferno, que transformou um anjo em um demônio. E aquela leitura impactou a ele, e ele se viu naquilo, ele percebeu como ele estava vivendo para si mesmo, para sua glória pessoal e não para a glória de Deus. E uma noite depois que Philips o evangelizou, ele saiu dali, entrou no seu carro e ele começou a chorar convulsivamente. Inclusive ele afastou o carro da casa do amigo dele para não ouvir o choro dentro do carro ali naquela noite. E ele naquele momento teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E ele percebeu que não se tratava mais de um remorso por ter sido pego num escândalo, perigando ir preso, o que de fato aconteceu. Ele se converteu verdadeiramente a Jesus, entendeu que o seu maior problema era a dureza do seu coração, essa vida egocentrada, e ele então confessa nos tribunais o que ele havia feito, vai para a cadeia, é preso ali, chega na cadeia, ele começa a evangelizar os presos, e 3 anos depois ele sai da cadeia, tendo cumprido a sua pena, e ele cria então um ministério entre os presos. E ele passou o resto da sua vida, morreu agora em 2012, aos 80 anos de vida, com uma vida diferente, não mais centrada na sua glória, mas centrada na glória de Deus, na pessoa de Deus. Percebe a diferença entre a tristeza segundo o homem nesse relato e a tristeza segundo Deus? Segundo o homem, ele morria de medo, estava triste, chateado, remorso, porque ia preso. Mas segundo Deus, ele viu que o problema maior dele era outro, e quando isso foi acertado entre ele e Deus, aquilo deixou de ser a sua maior preocupação. Ele se arrependeu, foi transformado e passou a viver para a glória de Deus. Você seria capaz de orar assim nessa noite? Senhor, perdão porque eu tenho pecado com as minhas emoções descontroladas, de ira, ansiedade, tristeza indevida para quem tem acesso ao pleno contentamento em Cristo. Mas também perdão, Senhor, por meus comportamentos pecaminosos. Perdão, Senhor, pelos meus relacionamentos enfermos. Mas também, Senhor, perdão por mais do que isso. Perdão por eu tentar mudar essas coisas com motivações mundanas. Perdão porque eu tento roubar a sua glória, tentando fazer as coisas do meu jeito. E me ajude, Senhor, a mudar e fazer isso para promover a glória do Senhor na minha vida. Me ajuda, Senhor, com a graça do Evangelho, para que eu fique mais parecido com Cristo, nessas áreas onde eu tenho desonrado o seu nome. Perdão, Senhor, me ajuda a refletir a sua glória e receba minha adoração e o meu louvor. Você é capaz de orar assim nessa noite? Abaixe sua cabeça e se coloque diante do Senhor.